Pode ser. Olá, boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deixa eu avisar aqui. Bom, então, na última aula, nós conversamos então sobre a humanidade de Nosso Senhor, né? Falamos um pouco sobre Nossa Senhora, e hoje nós vamos falar então sobre o quarto artigo do credo, que é: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Então, como esse artigo do credo aqui é um artigo que não tem, por assim dizer, muito o que explicar, né? É uma coisa bem simples, bem fácil de entender, né? Ou seja, é uma série de fatos que aconteceu, nós cremos nessa série de fatos. Eu vou aproveitar essa aula aqui para trazer algumas reflexões e trazer alguns pontos dessa história que talvez algumas pessoas não conheçam, porque é algo muito necessário para nós, né? Então, eu não sei se todos vocês têm o costume de ler o Evangelho. Se não tem, eu recomendo que tenham, porque realmente essa história aqui é a história mais importante da nossa vida, né? Conhecer a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que Nosso Senhor fez, o que Nosso Senhor falou, ensinou, e o que Nosso Senhor sofreu, como sofreu, e quais foram as circunstâncias. Enfim, tudo isso está repleto de grande sabedoria, de muitos ensinamentos para a nossa vida. São fatos que são apresentados no Evangelho de maneira muito simples, né? Mas quando a gente usa a nossa cabeça para meditar, para buscar entender o significado profundo por trás daquilo, a gente vê que é uma coisa de muita riqueza, né? E a gente poderia ficar a vida toda lendo isso aqui sem jamais extrair tudo que poderíamos extrair, né? E não só extrair, mas colocar em prática, né? Essa que é a grande questão. Então, é de muita utilidade isso. E aí a gente vai fazer aqui uma passagem rápida por alguns desses fatos aqui, envolvendo sobretudo a paixão, e vou fazer alguns comentários com vocês. Acredito que essa seja uma aula um pouco mais rápida do que as outras. Então, vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável nos céus, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua, e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós já entendemos, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, portanto, participa de toda a natureza humana, em todo o seu sentido, né, em todos os seus aspectos, embora não evidentemente no pecado. Então, fica claro para nós que Jesus Cristo, quando sofreu a paixão, ele sofreu verdadeiramente a paixão, ou seja, ele foi crucificado e lá ele sofreu as mais terríveis dores que alguém poderia sofrer, né?
é de se notar que Jesus Cristo ele sofreu, por assim dizer, durante a sua paixão, os sofrimentos de todas as mortes que nós poderíamos imaginar, né? Um homem pode morrer queimado, ou esfolado, ou com muitos ferimentos ao redor da sua pele, né? Causando muita dor. Jesus Cristo, então, foi flagelado após ter suado sangue, né? Então, sua pele ficou extremamente sensível após o momento da agonia no Horto das Oliveiras. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, ele ali sofreu todo esse tipo de morte que poderia ser causado, por assim dizer, por queimaduras e ferimentos na pele que causassem muita dor, né? Jesus Cristo foi transpassado. Jesus Cristo sofreu toda a agonia que alguém sente ao ser sufocado ou ao se afogar, né? Porque quando Jesus Cristo ele foi crucificado, existe um pesquisador, eu me esqueci o nome dele, mas ele fez um estudo com base nas informações da medicina que nós temos hoje, fazendo experimentos, né, com outras pessoas, enfim, trazendo todas as informações médicas que se tem hoje. E ele, então, descobriu que se alguém é estendido naquela posição que Jesus Cristo ficou estendido, gera-se uma cãibra generalizada no corpo todo, né, semelhante ao que sofrem as pessoas que padecem de tétano, né? Então, quando a pessoa ela é infectada pelo tétano, quando ela chega no estágio avançado, ela começa a ter uma cãibras generalizadas pelo corpo todo, né? Inclusive no diafragma, então a pessoa não consegue respirar, né? A pessoa fica travada e não consegue respirar. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ao ficar nessa posição, ele sofria terríveis cãibras, né? Especialmente quando ele se soltava, né? Porque lembre-se que ele estava com os pés pregados na cruz, então o peso dele deveria causar muita dor, né? Nos pés, então, e fora o próprio cansaço e a posição, né? A posição muito desconfortável. Então, isso com certeza fazia com que algumas vezes ele soltasse as pernas para descansar, né? Tanto das dores como do próprio cansaço de ficar naquela posição. E ao fazer isso, mais esticava os braços e menos ele conseguia respirar, né? Então ali ele sufocava por um tempo para poder descansar as pernas e depois ele tinha que se apoiar novamente nos cravos e se levantar para conseguir relaxar um pouco a musculatura e conseguir tomar um pouco mais de ar. Então, Jesus Cristo padeceu, né, uma terrível sufocamento. Tanto é que vocês lembrem-se que no final da paixão, quando já vai, os judeus eles querem preparar tudo porque no outro dia é a Páscoa, né, o sábado, então eles não poderiam trabalhar, e eles pedem para agilizar o processo. Como tem dois malfeitores que morreram junto com Jesus Cristo, o que eles fazem? Eles vão lá e quebram as pernas, né? De Jesus Cristo eles transpassam para garantir que ele estaria morto, né? Porque eles viam que ele estava morto, mas só para tirar a dúvida, eles transpassaram ele com a lança. Mas dos outros, eles estavam vivos e para matá-los eles simplesmente quebraram as pernas, né? Isso porque ao quebrar as pernas eles esticariam os braços, não teriam mais como se levantar, então eles sufocariam até a morte. Então vejam que sofrimento terrível que Nosso Senhor passou. Então ele padeceu ali, né? Todos os males, né, que alguém poderia passar ao morrer sendo sufocado, ao morrer sendo afogado. Na verdade, de maneira muito pior do que isso, né? Nosso Senhor também padeceu uma terrível sede, né? Porque ele suou sangue, ele passou o dia, né, desde a madrugada anterior,
sendo arrastado para lá e para cá, apanhando. Depois foi flagelado, sangrou horrores, né? Quando você sangra muito, você fica desidratado, absolutamente desidratado, além de ter que depois, né, ser coroado de espinho, ter que carregar a cruz até o alto do Monte Gólgota, e ali ainda permanecer pregado. Ele ficou com uma terrível sede, tanto é que ao longo da paixão, se eu não me engano, é a única coisa que nosso Senhor Jesus Cristo reclama é a sede, né? Eles tenham sede. E todos os sofrimentos que ele passou, né? Ele em algum momento disse, está doendo muito, como qualquer pessoa diria normalmente, né? Dói muito, porque ele sofreu muitas dores, ou estou muito cansado, ou estou muito fraco, qualquer coisa assim ele poderia ter, né, justamente, né, expressado, mas ele expressou justamente a sede, né? Porque tem um santo que diz, se eu não me engano, que ele expressou isso justamente porque ninguém suspeitaria, ou poucas pessoas, né, atinariam que Jesus Cristo passou uma terrível sede, uma sede mortal ao longo da sua paixão, porque os outros sofrimentos eram evidentes, né? Não precisa dizer que ele sentiu dor, não precisa dizer que ele ficou cansado, que ele, enfim, que ele estava angustiado e tudo mais. Isso não é preciso dizer, mas que ele sofreu uma enorme sede, já não é tão óbvio assim. E esse talvez um dos motivos pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo tenha dito, né, tenho sede. Além de, claro, todos os outros significados místicos, né, que tem por trás disso. Mas é muito interessante entender que a sede é um dos piores sofrimentos que nós podemos ter, né? Porque a água, né, ela é algo absolutamente fundamental para a nossa vida. Então, quanto mais necessário alguma coisa com mais veemência o nosso corpo solicita isso que nós precisamos, né? Então, o ar, né? Se alguém tampa, né? Basta, se você soltou o ar e nisso alguém tampa a sua boca, você já fica com uma agonia terrível, né? Porque você sabe que você precisa do ar rápido, né? Então, quanto mais, né? Se você continuar ali sem conseguir, a agonia que você sente é algo terrível, né? Não sei se alguém tem um hábito, né? Já fez mergulho, essas coisas, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu mergulhava na piscina, então eu quero dar tantas voltas mergulhando aqui. E aí naquela, né, gana de querer cumprir aquilo que eu tinha estabelecido, ficava às vezes muito tempo embaixo da água né, e você sente assim, uma agonia terrível, o seu pulmão começa a querer puxar a água sozinho, né? Você tem que fazer uma força grande porque o seu pulmão começa a trabalhar sozinho, né? Tanto é que as pessoas quando morrem afogadas depois chega um outro estágio onde nem mais segurar elas conseguem, elas realmente aspiram a água, né? E enchem os pulmões de água porque é tão forte que é o impulso de você querer o ar, né? Logo após vem a sede, né? A sede também é algo absolutamente terrível. Teve se eu não me engano, foi na guerra, acho que contra os persas, se eu não estou enganado. Alexandre o Grande, se não me engano, foi Alexandre o Grande conduzindo seu exército no deserto. Se eu não me engano, foi isso mesmo, nas suas campanhas ali pelo Egito e por aquelas regiões, se não me engano, se não me falha a memória. Ele se perdeu no caminho. Não lembro bem se ele se perdeu ou simplesmente o caminho era realmente muito grande. Sei que eles ficaram muito tempo sem água. E andando pelo deserto e absolutamente assim, devastados pela sede, né? Os soldados não aguentavam mais. E quando eles chegaram num rio, né, para vocês entenderem o que é a violência de uma pessoa com muita sede, o que é a violência do sofrimento de alguém com muita sede. Quando chegaram no rio, os soldados estavam com tanta sede, mas tanta sede, que eles se arremessaram no rio para beber a água o mais rápido que eles podiam. E muitos soldados morreram naquele dia afogados, porque ao começar a beber água, eles não conseguiam parar mais. Tão forte que era o instinto do corpo por água, né?
tão desidratado que eles estavam, tão forte o ímpeto, que muitos soldados morreram afogados, bebendo água. Então, vocês imaginem o que Nosso Senhor sofreu, que sede terrível era essa, né? Quando ele diz, já próximo do final da sua paixão, tenho sede, né? Jesus Cristo que tinha perdido ali praticamente todo o sangue do seu corpo, aos poucos. Então, uma breve explicação aqui só para vocês entenderem, e se vocês analisarem melhor, vocês vão perceber que Jesus Cristo padeceu todas as dores, todos os sofrimentos que alguém poderia padecer nesse mundo, né? Tudo, absolutamente qualquer coisa que você imaginar, Jesus Cristo, de alguma forma ou de outra, sofreu e provavelmente superou. E lembrando que Jesus Cristo sofreu não só naturalmente, mas sobrenaturalmente também. Então, vamos analisar alguns pontos aqui sobre esse fato. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, e toda vez que eu leio os evangelhos, toda vez não, né, mas recentemente isso me chamou muito a atenção, e eu frequentemente penso sobre isso, é que Jesus Cristo, ele sabia que sofreria a sua paixão, e essa terrível paixão que ele sofreu. Ele sabia que sofreria dessa forma desde sempre, né? Nos momentos onde ele foi concebido como homem, ele sabia que ele foi concebido no ventre da Virgem Maria para sofrer essa paixão. No entanto, em momento algum você vê Jesus angustiado com esse sofrimento, né? Ele sabia exatamente, olha, vai ser em tal dia, vai ser dessa forma, eu vou sofrer isso, aquilo. Em momento algum você vê Jesus Cristo angustiado antes de chegar o momento. Antes de chegar o momento do sofrimento. Jesus Cristo, ele está sempre, né, tranquilo, sereno, fazendo as coisas que ele tem que fazer, focado naquilo que ele tem que fazer, ensinando o que tem que ensinar, enfim. Em nenhum momento ele fala, algumas vezes, da sua paixão, porque ele precisava falar justamente para os apóstolos e tal, para que eles entendessem depois, né, o que aconteceu. Então, Jesus Cristo, ele falava, mas você não via ele angustiado. Né? Pelo contrário, ele estava sempre sereno. E, se eu não me engano, a única vez que o Evangelho comenta que Jesus Cristo estava assim um pouco abatido foi no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Foi quando ele entra em Jerusalém, agora eu realmente não me recordo o dia em que ele entrou. Nós celebramos aqui o Domingo de Ramos, mas eu não lembro qual foi o dia que Jesus Cristo entrou. Talvez tenha sido no domingo, mas, bom, me desculpe. Eu não lembrei de verificar essa informação. Então, Jesus Cristo entra em Jerusalém, recebido, né, por aquela multidão. Jesus Cristo tinha ficado nesse momento já muito conhecido, muito famoso por diversos milagres que Jesus Cristo havia feito. E de todos, né, acho que o que mais gerou impacto, assim, que se difundiu por todos, porque houve muitos judeus como testemunha, e era algo realmente muito grande, né, muito grandioso, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Jesus Cristo, ele estava distante quando Lázaro morreu, e depois de receber a notícia de Jesus Cristo, ainda propositalmente aguarda um pouco mais para que o período entre a morte e a ressurreição de Lázaro seja maior, né? Se eu não me engano, são 4 dias no total, para que isso faça com que o milagre se torne mais evidente. Então, muitos judeus lá viram Lázaro padecendo, depois Lázaro morreu, depois eles exumaram o corpo dele, fizeram tudo aquilo que eles deviam fazer, fizeram o velório e tal, depois enterraram não, colocaram ele na sepultura, fecharam a sepultura, viram lá então os seus parentes todos em prantos, né? E eles vivenciaram tudo aquilo. Então Jesus Cristo vem, eles observam o que Jesus Cristo está fazendo, veem Jesus Cristo chorar,
Depois vem Jesus Cristo chamar Lázaro, então, que já estava lá na sepultura 4 dias, vem para fora e todo mundo vê aquilo ali gera um grande, um grande entusiasmo nas pessoas, né? Como pode acontecer, ter acontecido isso, né? Fica muito claro ali o poder de Deus, né? O poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E fora isso, todos os outros milagres que Jesus Cristo já tinha feito, né? Multiplicação dos pães, se eu não me engano, por volta de 5.000 pessoas viram Jesus Cristo fazendo esse milagre, enfim, todos os outros, né? Que tantos milagres que Jesus Cristo havia feito. Então, isso maravilhava as pessoas, né? E é por isso ele foi recebido, então, como o Messias esperado, né? Só que o problema é que os judeus, eles esperavam, na sua maioria, ao menos ao que parece, na sua maioria, esperavam o Messias como alguém que viesse trazer uma redenção material ao povo judeu, porque justamente era isso que havia acontecido sempre quando havia algum enviado, né? Por exemplo, no livro de Juízes, né? No livro dos Juízes você tem lá várias sequências desses fatos, né? Inclusive Sansão é um dos juízes, né? Ou seja, é um libertador que vem libertar os judeus da opressão do inimigo, né? Então, justamente, os judeus estavam sofrendo a opressão do inimigo, eles haviam sido conquistados, né? Eles estavam lá em Jerusalém, depois eles têm que levar Jesus a Pilatos para cumprir para cumprir-se a crucificação, para poder condenar Jesus, justamente porque eles não tinham mais jurisdição sobre aquela terra, né? Eles estavam ali como servos, né? Como conquistados, eles não eram mais donos daquela região, Jerusalém e tudo mais, que havia sido construído, né? Fundada ali, edificada pelos judeus, ao menos na sua grandeza, né? Foi fundada e edificada pelos judeus. Então, eles esperavam um libertador, justamente. E esperavam que Jesus Cristo, então, os libertasse materialmente. E ali, então, Jesus Cristo diz, olha, não acho que Jesus Cristo não diz, mas o Evangelho cita que ele se encontrava angustiado porque sabia o que ele iria padecer, né? E talvez ali o motivo do seu sofrimento, então, da sua angústia, fosse justamente porque aquelas pessoas ali o recebiam, mas não o recebiam como o seu Salvador real, o seu Salvador, né? Não se reconheciam como pecadores e não viam em Jesus Cristo a salvação para os seus pecados, mas, pelo contrário, viam-se apenas como oprimidos materialmente e como esperando em Jesus Cristo, então, uma redenção material, né? Então agora todo mundo vai ser bem de vida, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter saúde, todo mundo vai poder viver feliz nesse mundo. Era isso que eles queriam, né? E certamente isso aumentava o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas logo depois você vê, então, vai ter a Quinta-feira Santa, né? Vai ter a ceia, e Jesus Cristo está ali, então, aproveitando aquele tempo com eles, né? Depois da ceia, eles cantam um hino, então você vê que é um momento alegre, um momento feliz, né? E é justamente isso que me chama muita atenção, que Jesus Cristo, ele só sofre mesmo no momento que é para sofrer. Antes disso, você vê que ele tem um controle muito, claro, evidentemente, é Deus, né? É um controle muito grande de si mesmo e não pensa no que é para não pensar. Não, isso não condiz, não é desse tempo, não é agora. Agora o que condiz é eu prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo agora, o que eu tenho que fazer agora, e não nos sofrimentos. Eu digo isso aqui porque para nós isso é muito valioso. É porque quantas vezes a gente fica angustiado com o que será que vai acontecer no futuro, né? O que será que vai me acontecer? Será que é isso? Será que é aquilo? E quando na verdade a gente não deve fazer isso, né? Jesus Cristo mesmo disse, basta cada dia ser o mal, ou seja, a gente deve seguir nisso, o exemplo de Jesus Cristo. Primeiro que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? A grande maioria das vezes que a gente se angustia por alguma coisa, no final das contas aquilo não acontece, né? Ou se acontece, acontece de maneira muito, muito mais leve do que a gente imaginava. Geralmente é assim, raramente acontece o contrário. Então a gente se angustia muitas vezes por coisas que no final das contas nem acontecem, né?
E que a gente deve lembrar sempre é justamente desse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viveu a vida toda, não ficou se preocupando com isso, né? E quando chegou o momento, então sim, aí ele sofreu, porque sim, é conveniente que quando a gente esteja no momento de aflição, de angústia, de sofrimento, a gente sofra. A gente sofre porque nós somos homens e nosso Senhor Jesus Cristo mesmo sofreu, né? E tanto Jesus Cristo sofreu e tanto Jesus Cristo era homem como nós, que Jesus Cristo pediu a Deus para não sofrer esse sofrimento, né? No Horto das Oliveiras, então Jesus Cristo ele vai ter a Santa Ceia, né? E ele vai se dirigir para o horto, né? Então Judas já tinha colocado no coração dele que iria entregar, na verdade já tinha negociado com os judeus tudo, né? De entregar, só faltava ele cumprir então o acordo. Então ele já havia partido para se encontrar lá com os capangas, né? Com o pessoal lá que tinha planejado de prender o Senhor Jesus Cristo. E então Nosso Senhor ele vai com os outros discípulos, os outros 11, vai para o Horto das Oliveiras, né? Subindo o morro, ele deixa 8 apóstolos para trás, né? Numa determinada parte, e ele vai mais adiante com outros 3, que é Pedro, João e outro não me lembro o nome. Então vai com três, não lembro qual é o outro, mas bom. Então vai com 3 apóstolos mais próximos para rogar com ele, para rezar com ele, para orar com ele, né? E ali então justamente Jesus Cristo inicia de fato a sua paixão, que é o momento da sua angústia, né? O momento da agonia de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo então se vê ali naquela ansiedade, né? Então a gente sabe como é ruim isso, né? Você sabe que você vai passar por alguma coisa ruim e você fica ali angustiado, né? Aquela ansiedade de passar por isso. Jesus Cristo passou isso mais do que ninguém, porque sabia exatamente tudo que iria sofrer. E não só isso, mas Jesus Cristo, sendo Deus, ele tinha a visão, então, o conhecimento completo de tudo que se daria depois, e tudo que estava se dando naquele momento. E Jesus Cristo se angustia não só pelos sofrimentos que ele vai padecer, mas também pelos pecados que serão cometidos mesmo após a sua paixão, né? Durante a sua paixão, antes da sua paixão e após a sua paixão. Jesus Cristo ali, então, se vê diante de toda essa imundície e de toda essa miséria humana, né? Vendo os homens, um após os outros, se lançarem no inferno, né? A aula que vem nós vamos falar sobre o inferno, e essa aula, assim, acredito que será uma aula muito interessante para todos, é para nós entendermos o que é o inferno, o que significa isso, né? Jesus Cristo, mais do que ninguém, entende o que é o inferno, entende o quão terrível é o inferno. E como ninguém deveria ir para lá. Mas, no entanto, é justo, né? É justo e necessário que as pessoas, que os maus sejam lançados no inferno. Portanto, Jesus Cristo vê ali as pessoas recebendo as graças, né? Jesus Cristo se oferecendo por elas, no entanto elas, né, momento após momento na sua vida, recebendo diversas oportunidades de se converter, de conhecer a verdade, de mudar de vida, e continuando sempre optando pelo pecado, escolhendo o pecado, até serem condenados e aí não tem mais volta. E aí elas vão se arrepender tremendamente, mas não vai ter mais volta. Então, isso é algo absolutamente angustiante. Jesus Cristo vendo ali toda a história humana, esse drama acontecendo, sendo que Jesus Cristo se ofereceu, né, em sacrifício por amor a ele. E ali seu sofrimento foi tanto que Jesus Cristo chegou a suar sangue. É até difícil de imaginar o que significa isso, alguém suar sangue. Eu não sei se tem alguma doença, alguma coisa assim, acho que um tipo de envenenamento que causa isso. Mas é muito difícil mesmo assim de conceber o que seja o padecimento de alguém que soa sangue, né? Essa angústia é tão grande que você soa assim, suar frio. A gente pode entender, alguém aqui já pode ter passado isso em algum momento da vida, mas suar sangue é algo realmente quase muito difícil de imaginar, muito difícil de entender. Eu, particularmente, não consigo entender o que seja esse sofrimento, né? Mas Jesus Cristo, ele então suou sangue.
E a gente pode supor, né, as suas roupas ficaram empapadas ali de sangue, né, que saía dos seus poros. E nisso, então, Judas se aproxima com os capangas, né, com os judeus, né, para prender Jesus Cristo. Então, talvez o que algumas pessoas não tenham percebido, né, ainda, é que por que Judas teve que entregar Nosso Senhor? É porque Jesus Cristo, lembrem-se no Evangelho, é dito ali que ele era perseguido pelos judeus e que os judeus procuravam matá-lo já, desde antes, né, desde a ressurreição de Lázaro, desde antes já procuravam prender Jesus Cristo, mas depois da ressurreição de Lázaro, mais ainda eles se dispuseram a matá-lo. Então, Jesus Cristo era um procurado, ele tinha que andar escondido, em diversos lugares ele tinha que andar escondido, porque senão eles o prenderiam, né? Ou talvez tentariam de outras formas contra sua vida, como tentaram algumas vezes, né? Tentaram apedrejar Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo, então, sendo Deus, né? Simplesmente sumia da frente deles, então eles não podiam tocá-lo. Mas ali eles precisavam de alguém que denunciasse a posição de onde é que está Jesus Cristo, onde é que está, para que a gente possa lá prendê-lo e levar então a um julgamento e condená-lo. Então, Jesus Cristo andava escondido, as pessoas, ninguém entregava ele, né? Porque seus discípulos, as pessoas gostavam muito dele. Mas Judas, então, que foi um dos 12 apóstolos, por dinheiro, por interesse, entrega Jesus Cristo. É uma coisa muito triste. Então, uma consideração, acho que eu já fiz numa das aulas aqui, né? Mas é uma consideração que eu acho a pena reforçar, caso eu já tenha dito. Por que Judas fez isso? Pode parecer assim, poxa, que pessoa má, com certeza, muito má. Para ter feito isso tem que ser muito ruim, mas como alguém pode chegar ao ponto de ser tão estúpido de entregar Nosso Senhor Jesus Cristo por dinheiro, né? E a resposta a isso me parece simples. É justamente o apego aos bens materiais. Só que levado às suas últimas consequências. Então, é claro que não começou a coisa assim, de uma vez só. Judas estava pronto a entregar Jesus Cristo por dinheiro. Mas uma série de acontecimentos, uma série de fatos, né? Judas viveu ali, provavelmente, com Jesus durante 3 anos. E naqueles primeiros tempos, né? Evidentemente, nós podemos imaginar Judas devia ser inflamado ali de um amor e de um desejo de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deve ter largado tudo para ir com ele. Só que aquilo ainda era muito novo, né? Ainda muito recente. E como muitos católicos iniciam assim, né? Começa assim, aquela novidade, tudo. Poxa, olha só, né? Ver Jesus Cristo ele fazendo milagres, nossa, que legal tudo isso, que coisa boa e tal. E é que é seguir aquilo. Só que aí começa a passar o tempo e começam a vir as provações, né? Então, a pessoa começa a passar dificuldade financeira, problema de saúde, alguma coisa qualquer desse tipo, e começa a olhar para como a vida era antes, né? E começa a esquecer dos bens espirituais que ela recebeu e, enfim, e na verdade, isso é outro problema, por não viver uma vida correta, realmente como Jesus Cristo quer, não aproveita dos bens materiais, não tira proveito real daquela vida, né? Porque está sempre uma pessoa murcha, uma pessoa morna, né? Que não aproveita, de fato, não tira fruto espiritual daquilo que deveria tirar. Então, rezar é sempre mal feito, não presta atenção no que está fazendo, não medita, não estuda nada da doutrina, não sabe coisa nenhuma. Então, rezar é uma coisa sem graça, é chato. Tem que rezar. Na missa, né? A missa também é uma coisa chata, porque o coração dela está nas outras coisas, né? Ela quer saber do futebol, ela quer saber não sei do que, qualquer bobagem desse tipo. Então, é uma pessoa dividida, né? Ela está fazendo aquilo ali porque ela sabe que ela tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo ela não se entrega com aquilo de verdade. E aí tudo que a gente faz de mal vontade, né? Sem se colocar ali inteiramente, tudo isso que a gente faz dessa forma é chato, terrível fazer, né?
Então, aquela vida começa a ser uma vida chata, né? Aí vem as tribulações, vem os sofrimentos e tudo, e a pessoa começa a se angustiar e reclamar. Imagino que isso aí deve ter acontecido com Judas, né? Provavelmente, muito provavelmente isso aconteceu com Judas, né? Então, ele já não estava mais inteiro ali, começava a ter saudade, assim, poxa, deixei minha casa, deixei não sei o quê, deixei minhas terras, alguma coisa desse tipo, e ali passando, né, dificuldade, puxa, não tem que comer esse pão aqui, porque eu não tenho onde dormir, porque, sei lá, ninguém me respeita, porque, enfim, as dificuldades, tem que tomar chuva, os perrengues que eles deviam passar ali, tendo que estar profetizando com o nosso Senhor Jesus Cristo, todas as dificuldades, né? Lembrando lá na minha casa, lá pelo menos eu tinha uma cama para dormir, lá pelo menos eu tinha, né? Podia comer isso, podia comer aquilo, não sei o que, e aqui não tem nada disso. Enfim, começa naquela reclamação, e aí começa a querer ter uma forma de recuperar aquele bem, entre aspas, perdido, né? E aí provavelmente foi assim que ele começou, não. Ele conta uma história para si mesmo e se convence, né, de que talvez seja até justo ele roubar, né? Já que vai ser dado para os pobres mesmo, sou pobre, eu larguei tudo para vir atrás e agora eu não tenho nada, né? Então é justo talvez que eu pegue alguma coisa, porque eu vou precisar, enfim. A pessoa vai inventando mentiras para si mesma. E ali aos pouquinhos ela vai se apegando aquilo mais, né? E aí provavelmente, né, o que acontece? Aquele buraco na alma da pessoa aumenta, porque você entra no pecado, quando você entra no pecado, você não tem paz, mas você não tem sossego. E aí você atribui esse sofrimento ao quê? Ao seu afastamento de Deus, aos seus vícios? Não, você não atribui a isso. Você atribui à falta do bem material. Você mais desesperadamente corre atrás do bem material. E assim vai, né? Quanto mais aumenta o seu buraco, ali, quanto mais a sua alma se suja no pecado, mais você racionaliza aquilo como então me falta isso, me falta aquilo outro, e cada vez mais você sai como um condenado buscando por essas coisas, como se aquilo fosse te satisfazer. E aí a gente pode imaginar que isso provavelmente que aconteceu com Judas, né? A tal ponto, e mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, então, o que eu preciso é de dinheiro. Eu tô assim, eu tô triste, eu tô angustiado, tô não sei o que, porque eu preciso de dinheiro. E foi atrás de dinheiro a todo custo, né? Bom, então, só uma breve reflexão aqui. Então, Judas, ele precisava entregar Jesus porque os judeus não sabiam onde ele estava. E assim, Judas o entregou, né? Jesus recebeu Judas, né? Judas veio tão cínico, né? Beijou a face do nosso Senhor. E Jesus ali sendo absolutamente humilhado, né, por aquela traição, se limita a dizer simplesmente com beijos que me entregas, né? Ou seja, Jesus sempre é absolutamente manso. Então eles perguntam, né, onde está Jesus? E ele diz, sou eu, se não me engano, é isso que ele fala. E ao dizer essas palavras, né, os soldados ali, os judeus são arremessados no chão. Mesmo assim, eles não desistem, né? Eles vão, prendem Jesus. São Pedro, né, tira da espada, ataca o servo, se não me engano, do sumo sacerdote, chamado Malco, corta a orelha dele. Jesus Cristo ali, tão manso, né, cura novamente a orelha dele, do Malco, e pede para ninguém tirar a espada. E aí, quando eles percebem que Jesus Cristo está se entregando para ser preso, né, e para ser morto, eles sabiam o que eles queriam fazer com Jesus, né? Então, eles ficam absolutamente perdidos, porque o que está acontecendo, né? Como assim ele vai se entregar? Não é ele que veio para libertar Israel e tudo mais, né? Ele pode imaginar as dúvidas que passaram pela cabeça deles, e todos eles tiveram medo e fugiram. Então, levaram Jesus à casa de Anás, e depois levaram à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Ao longo desse período, São Pedro
negou, então, Jesus Cristo, né, por 3 vezes. E Jesus Cristo ali, então, foi interrogado muitas vezes, né, trouxeram diversas testemunhas. Jesus Cristo ali apanhou, né, levou diversas bofetadas na face, eles ataram, né, uma venda nos olhos do nosso Senhor, e eles esbofeteavam ele e diziam que profetiza, quem é que te bateu? Então, caçoavam de Jesus Cristo, porque jamais eles imaginariam que Deus pudesse se entregar como uma vítima, né? Apesar disso estar nas profecias, isso que é interessante. Mas ali na cabeça, né, na mentalidade soberba deles, né, que é natural do homem decaído, não fazia, jamais, eles nem sequer concebiam que Deus pudesse se entregar como uma vítima. Então, se eles tinham Jesus Cristo sobre o poder deles, e se eles tinham um poder para esbofetear e debochar e cuspir na cara dele, isso na cabeça deles provava que ele não era Deus. E quanto mais eles viam ele ali fraco, e tudo que ele havia feito, enfim, mais eles se irritavam, né, contra isso. E mais eles queriam demonstrar a fraqueza de nosso Senhor. Então levaram, como os judeus não tinham jurisdição para poder crucificar nosso Senhor, né, para matar alguém, eles tinham que levar a autoridade competente, né, porque só tem direito de tirar a vida o governador mais alto, né, da região, e nesse caso era Pôncio Pilatos. Então eles levaram, né, atravessaram a cidade levando Jesus Cristo, e como se fosse um malfeitor, né, arrastando ele. E aí, ao chegar lá, eles disseram: encontramos esse homem fazendo o povo se perder e proibindo pagar o imposto a César. Então, ou seja, uma calúnia, né? Eles inventaram uma mentira qualquer para fazer com que Pilatos o crucificasse. Né? Veja que esses homens de honestos não tinham nada, né? Chegavam realmente a esse ponto de mentir para fazer com que morresse um inocente, né? E então Pilatos manda Jesus Cristo entrar, leva Jesus Cristo no lugar para ficar sós com ele, interroga Jesus Cristo, dá algumas respostas para ele. E Pôncio Pilatos percebe então que Jesus Cristo é inocente. E ele tenta então convencer os judeus de não crucificar o Senhor, de não matar o Senhor. E nisso, né, talvez na sua ingenuidade, ele oferece a possibilidade de soltar um malfeitor por ocasião da Páscoa, né, já que era costume ser feito isso. E lá havia sido preso, então, Barrabás, né, que era realmente um malfeitor, né, que havia cometido muitos crimes. E eles preferem que seja solto Barrabás, né? Jesus Cristo não tinha nada do que ser acusado. Mesmo assim, eles preferiram crucificar, soltar Barrabás, né? E Pilatos, então, cheio de respeito humano, ele não faz o que ele deveria fazer, né? Por isso Pilatos é muito culpado pela crucificação do nosso Senhor. Porque embora ele não quisesse crucificá-lo, embora ele soubesse, não, ele percebesse ao menos que os judeus faziam aquilo por inveja, que Jesus Cristo era inocente, ele mesmo assim vai levar Jesus Cristo a ser crucificado. O que era o dever dele ter feito? Qual ter percebido? Olha, esse homem não tem culpa nenhuma. O dever dele, né, e isso fosse Jesus Cristo, fosse qualquer outra pessoa, era de, não, eu não posso entregar o meu inocente para morrer. Eu tenho que proteger esse homem. Eu tenho soldados às minhas ordens, eu tenho que proteger. Por que Herodes não fez isso? Herodes não fez isso porque ele tinha medo dos judeus. Não que os judeus pudessem alguma coisa propriamente contra ele, militarmente falando, mas porque já havia, né, aconteceram sedições, né, brigas, disputas, revoltas no passado,
E isso fez com que César, o imperador, se desgostasse de Pilatos, né? E ele havia, então, dito a Pilatos que se acontecesse mais uma vez, se ele não conseguisse, se Pilatos não conseguisse manter a ordem, se Pilatos não conseguisse fazer com que os judeus ficassem em paz, né, e aceitassem o domínio romano, ele seria trocado, seria substituído, ele perderia o seu governo. Então, é por isso que Pilatos entregou Jesus Cristo nas mãos dos judeus, porque ele ficou com medo de perder o seu governo. Mas o seu dever, enquanto homem, era de seguir a justiça, mesmo que ele perdesse o dever. Olha, eu estou fazendo o que é certo. Se César vai me tirar do governo porque eu estou fazendo certo, pois então que tire. Porque eu que não quero obedecer uma pessoa que é injusta. Eu que não quero estar sobre as ordens de uma pessoa injusta. Eu vou fazer o que é certo. Se eles querem fazer o errado, que eles façam. Está na mão de Deus. Então, isso é o que ele deveria ter feito. Isso é o que todo homem deve fazer. Não importa as consequências, né? Defender os inocentes é o dever daquelas pessoas que têm o poder para tal. E foi isso que Pilatos não fez, né? Pelo contrário. Ao invés de defender o Senhor Jesus Cristo, de mandar aquela turba de judeus embora lá, né, que fosse na base da cacetada, ele, pelo contrário, ele ficava ali tentando dialogar com eles, querendo, né, ver se convencia, né, porque a sua consciência pesava, né? Ele não queria fazer aquilo. Mas ele, ao mesmo tempo, não tinha coragem de fazer o que deveria fazer. E por que ele não tinha... Isso aqui é uma coisa interessante, vocês pensem nisso. Por que que os homens são covardes? Os homens só são covardes porque são apegados a alguma outra coisa. Então, o apego, ele torna a pessoa covarde. Se a pessoa é desapegada, como que ela pode ter medo? Medo é sempre medo de perder alguma coisa. Então, se você é desapegado, se você é desapegado dos bens materiais, se você é desapegado da sua vida, o que você pode temer? Né? Você só tem medo, você só teme na medida em que você é apegado. E apegado que é essas coisas, evidentemente. Se você for apegado a Deus, que medo você pode ter? Como alguém pode te tirar Deus? Ninguém pode. Então, as pessoas mais corajosas são aquelas que são desapegadas de todas essas coisas e que amam a Deus profundamente. Essas são as pessoas mais corajosas. As pessoas apegadas aos bens desse mundo podem parecer, às vezes, corajosas, mas na verdade não são. E é só colocar em risco aquilo que elas gostam. Você vai logo perceber a sua covardia. Então, assim, Pilatos agiu. E aí Pilatos levou, ou melhor, mandou levar Jesus Cristo então para o tetrarca da Galileia, que era judeu, né? Herodes. Mas é bom, isso aqui é assunto de judeu, isso é coisa de judeu, eu não estou entendendo nada disso, não leva para Herodes, né? Eu já tinha visto que Jesus era inocente, mas bom, o que eu posso fazer com eles, né? Desse jeito ainda vou acabar ainda perdendo meu cargo aqui, manda para Herodes lá, Herodes que se vire. Então Jesus Cristo é levado para Herodes, e Herodes então veste uma túnica, né, nele. Ele interroga então longamente Jesus Cristo, ele tinha muita curiosidade em conhecer Jesus por conta dos milagres que ele havia ouvido dizer de Jesus, mas Jesus não responde uma palavra. Jesus chega lá, entra calado, entra mudo e sai calado, como diz, né? Entra lá em silêncio e sai sem dizer uma palavra. E Herodes então anda de volta, né? O que eu vou fazer com esse homem aqui? Ele nem sequer me responde. Manda ele para Pilatos lá e Pilatos é que toma a decisão. Afinal de contas, ele que é romano, né? Ele é que, se alguém tem autoridade para decidir, é que é ele que é romano. Então, manda para ele. Então, volta Jesus novamente para Herodes, perdão, para Pilatos. E aí Pilatos, vendo que não tem mais jeito, vendo que não tem como convencer aquele povo, talvez como uma última estratégia, uma última tentativa, né? Ele percebendo que os judeus estavam fazendo aquilo por inveja, sabe? Vamos humilhar ele, né? Vamos expor Jesus, então, a um grande castigo, a uma grande humilhação, que talvez, assim, os judeus o liberem, né? Se deem por satisfeitos. Então, ele manda Jesus ser flagelado. E um dos soldados toma uma coroa de espinho, coloca na sua cabeça. Então, Jesus é mais cruelmente torturado ali. E coloca um manto, uma túnica vermelha, né, para debochar de Jesus Cristo, né, como se fosse o rei dos judeus, né,
que estava se dizendo o rei, ele estava se dizendo ali o filho de Deus. Então, vestiram ele como um rei, como um deboche, né, como uma paródia, né? Então apresentam assim Jesus Cristo ao povo judeu, né? Pilatos pronuncia aquela famosa frase, né? Eis et homo, eis o homem, né? Mas os judeus não se dão por satisfeitos, né? E ao apresentá-lo assim, os judeus gritavam, então, crucificam, crucificam. Então, Pilatos desiste, né? Desiste de tentar não crucificar o Senhor Jesus Cristo e entrega eles, então, para ser crucificado. Então, Jesus Cristo vai levar a sua cruz, vai passar por dentro da cidade, vai sair pela muralha da cidade, vai subir no monte que se encontrava ali próximo. Junto dele vão seguir 2 malfeitores, né, que serão crucificados com ele. Então Jesus levou a sua cruz, carregou a sua cruz até o Monte Calvário. Jesus Cristo estava muito fraco, né? Não conseguia carregar, né? Carregou até um período, até um ponto, mas depois estava muito fraco, já não conseguia mais carregar. Os soldados, então, querendo agilizar a coisa, mandam um sirineu, né, que voltava dos campos ali, manda ele ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz até o monte, até o Monte Calvário. Jesus Cristo, então, mansamente, né, como um cordeirinho, obedece em tudo, carrega lá o instrumento que vai servir para a sua morte, para a sua paixão, leva a sua cruz até o monte, e lá Jesus é crucificado, então. Bom, eu já expliquei, né, lá no início quais foram os padecimentos, todo o sofrimento que Jesus Cristo passou. Algo que nós temos que meditar com grande frequência, né, no Rosário, os Mistérios Dolorosos, na Santa Missa, enfim. Diversos momentos da nossa vida a gente tem que meditar nessa paixão. Como Jesus Cristo, então, morreu, sofreu e morreu por nós. Tem um último ponto que eu quero comentar, que é sobre a historicidade disso, né? Então, se tem voltado essa questão, né, ali pelo século XIX, que começaram a levantar essas supostas dúvidas, né, de que se Jesus Cristo realmente teria existido, algo que nunca foi colocado em dúvida em nenhum momento da história. Essas pessoas começaram a colocar em dúvida. E hoje em dia tem acontecido isso, né? Muitas pessoas, então, não acreditam mais que nosso Senhor Jesus Cristo sequer tenha existido, né? Bom, é muito bonito tudo isso, mas na verdade, foi uma invenção da Igreja Católica para manipular o povo. E eu quero responder isso aqui de forma muito breve, que é o seguinte: qualquer pessoa que tenha existido no passado pode ser colocado em dúvida. Qualquer pessoa. Porque, no máximo, você vai ter alguns documentos, né? Aqueles que defendem que Jesus Cristo, na verdade, não existiu, dizem que ele não existiu porque não existem documentos contemporâneos de Jesus Cristo. Mas isso não significa nada, não significa absolutamente nada, porque nós temos diversos outros personagens na história que nenhum historiador sério coloca em dúvida e que não se tem documento contemporâneo nenhum, e que, na verdade, se tem muito menos registros do que se tem sobre Jesus Cristo. De Jesus Cristo existem outros registros, existem pagãos até que mencionaram ali o fato, né, de que Jesus Cristo havia existido, que havia acontecido isso com o que os judeus haviam feito e tal, que comentam assim, né, como uma pessoa externa ao caso, que não entende o que aconteceu, mas simplesmente relata o fato, só que isso aconteceu alguns anos depois. Então, esse é um ponto que eles utilizam, e como eu disse, não faz sentido nenhum. Por exemplo, hoje em dia nenhum historiador coloca em dúvida o cerco de Troia, né? Mas qual é o relato que nós temos do cerco de Troia? Nós temos o relato de Homero, que
ninguém sabe se esteve na guerra, se ouviu falar da guerra, que visivelmente acrescenta diversos elementos lendários ali que com certeza não aconteceram. Então, que mistura ficção e história, né? Que com certeza escreveu aquilo depois, bem depois de ter ocorrido a Guerra de Troia, que possivelmente nem era vivo quando isso aconteceu, simplesmente ouviu dizer essa história, depois contou a história e inventou outras coisas junto. Mas ninguém duvida do cerco de Troia. Nenhum historiador hoje em dia duvida do cerco de Troia. Né? E o que você tem? Qual documento você tem em favor disso? Né? Você tem a Ilíada, né? A Odisseia, que são contos fantásticos, né? E você tem alguns vestígios de escavações e tudo mais. Então, para nós católicos, nós temos muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso. Nós temos os 4 evangelhos, nós temos todo o Antigo Testamento que testifica e testemunha aquilo que aconteceria e que aconteceu com Jesus Cristo. Nós temos o sangue dos mártires, né? As pessoas não simplesmente saíram por aí acreditando em Jesus Cristo Vejam, as pessoas quando acreditam nessas coisas e quando a coisa dá certo e funciona, é normalmente porque elas estão ganhando, tendo muita prosperidade com aquilo ali, ganhando muita coisa com aquilo, né? Ou popularidade, ou dinheiro, ou qualquer coisa desse tipo, né? Justamente como eles querem nos ensinar. Os católicos, né? A Igreja Católica inventou essa história para exercer um domínio sobre a população, sobre exercer um governo. Então, as pessoas vão lá ter que pagar o dízimo, eles vão ganhar muito dinheiro, né? As pessoas vão respeitar tudo que eles fizerem, eles vão obedecer em tudo, eles vão ter o poder, enfim. Então, eles fizeram isso para querer, buscando poder e dinheiro. Foi isso que eles fizeram. Mas vai estudar um pouco de história para entender como que iniciou a Igreja Católica. A Igreja Católica, de maneira alguma, começou ganhando dinheiro, ganhando prestígio, ganhando o que quer que fosse, a não ser perseguições, martírios, calúnias, ultrajes, humilhações, pobreza, né? Só sofrimento, só perseguição. Foi isso que os primeiros católicos receberam, né? E só 300 anos depois a coisa vai começar a melhorar, né, para os católicos lá com Constantino. Então eles querem inventar essa história de que foi algo inventado para controlar o povo e coisa dessa, que sabe, coisa que não faz a hipótese mais esdrúxula que alguém poderia inventar. É uma coisa que simplesmente não faz sentido, porque se as pessoas fossem fazer isso, fariam para ter poder, mas não foi isso que elas tiveram. Pelo contrário, o simples fato de você se declarar cristão e colocar você em extremo perigo de vida, né? Então, é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer, né? Você tem a própria Igreja Católica, né? Uma entidade que perdura por 2000 anos, né? A história dos santos, tudo que as pessoas fizeram, as cruzadas, né? Todo o empreendimento, toda a civilização que foi fundada e montada ali com base nessa fé. É óbvio que uma nação como a nação católica não pode ser fundada numa mentira, né? Os valores, as conquistas que os católicos conquistaram, é evidente que isso não pode ser fundado numa mentira. Então, é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.